Bom, gente, hoje o Alex tem o prazer de receber aqui o Dan Borges, da Universidade de Chicago. Ele não estava na nossa programação original, mas a gente aproveitou que ele estava passando aqui por São Paulo para pegar uma carona. O Dan tem uma variedade de assuntos que vem estudando. Eu fiquei em dúvida aqui sobre o que pedir para ele falar, porque ele também vem estudando bastante tempo religião, mas eu, egoisticamente, pedi para ele falar de um assunto que eu também gosto, tenho estudado, né, que diz respeito à abolição da escravidão. Daí, na verdade, trabalhando com um período um pouco posterior, que é o pós-abolição, e é sobre isso que ele vai falar para a gente hoje. Super obrigado por ter vindo, né? Eu vou sentar ali para te ouvir de frente. Muito obrigado, Angel. Então, segundo entendo, é um seminário que tem versado mais sobre métodos de pesquisa, formas de pesquisa, e vou dizer que os historiadores, quando fazem solicitudes de bolsa para estudo de pesquisa de campo no exterior, geralmente o que dizem é: vou neste arquivo, neste, vou ler tudo e quando acabar, volto e escrevo. Há uma grande diferença, acho que no procedimento. O método é muitas vezes oculto, a narrativa é um pouco difícil traduzir para outras formas de investigação social. Mas o que eu estou fazendo, ou tenho ido fazendo nos últimos anos, tem a ver mais com história intelectual, mas sair do projeto de história social. O meu grande interesse é aquele momento de autorreflexão na sociedade, talvez um momento até hegeliano, um momento em que as pessoas tentam se conhecer, e me interessam intelectuais como pessoas mais acessíveis, porque a sua reflexão é mais pública, mais acessível através de documentos. Então, sempre eu vim fazendo história social, mas quando fiz história da família era através das instituições culturais, a igreja, a lei, a profissão de medicina, através das instituições que quiseram transformar, modular, compreender, enquadrar, classificar a vida social. E disso parti para uma história intelectual. O projeto no qual estou embarcado é uma história intelectual do pensamento social brasileiro entre 1970 e 1920, e começou um pouco na trilha das pesquisas de Thomas Skidmore, que teve uma influência muito grande sobre mim no início dos estudos. Um estudo da sociologia da raça, do racismo científico como marco e como base de boa parte do pensamento social daquela geração. Mas quando eu comecei a ler, isso que fazemos historiadores, é o método, li. Quando eu comecei a ler, eu percebi logo que eu divergia muito de Skidmore na minha compreensão da categoria raça, como ela estava sendo utilizada pelos pensadores brasileiros daquela geração. E achei grande dificuldade e tentei escrever ou fazer algumas pesquisas para depurar o meu conhecimento do pensamento social brasileiro, daquela visão de que raça tem a ver com grupos, com brancos e negros, e que o pensamento social brasileiro estaria absolutamente engrudado na problemática anglo-norte-americana das relações raciais. Então escrevi um ensaio sobre a degeneração do pensamento social brasileiro, desde a medicina, a psiquiatria até a sociologia. Fiz outro sobre a percepção e a utilização pelos intelectuais brasileiros de elementos africanos. Como é que eles reconheceram categorias da cultura africana? Essa parte da pesquisa estava bem montada sobre o estado da Bahia, sobre a cidade de Salvador, porque eu tinha feito pesquisa na Bahia. Nilo Rodrigues era uma figura que
que obstrui a compreensão de muitos assuntos, e era também uma das poucas pessoas que tentaram de diversas maneiras compreender a cidade de Salvador no seu momento de transição para uma cidade de massas. E a terceira tentativa de me liberar um pouquinho daquela problemática do racismo científico, da sociologia de raça, era compreender como é que o pensamento social brasileiro tinha abarcado a escravidão. E aí achei que entre o 14 de maio de 1888, o dia após a abolição, até o momento da publicação da Casa Grande de Senzala, há uma inibição. Eu usei numa versão do trabalho a metáfora do esquecimento proposital. Em outros contextos tenho usado a metáfora do silenciamento, mas houve uma lacuna. Há uns 40 anos nos quais um dos temas do movimento abolicionista, um dos grandes temas da propaganda abolicionista, que era que a escravidão tinha formado a sociedade brasileira, e como instituição, as relações de poder da escravidão tinham formado a família brasileira, a política brasileira, a sociedade toda, que a escravidão era o fato social total do Brasil. Um argumento muito presente, por exemplo, no abolicionismo de Joaquim Nabuco, em 1983. Não é o único tema abolicionista da propaganda, mas é um dos temas mais importantes, porque ele bate diretamente com os argumentos dos escravagistas que sustentam a escravidão naquela época. Mas aquele argumento, que tem diversas formas, é absolutamente silenciado após 1888. E não sou o primeiro em reparar nisso, mas a explicação de por que se silenciou aquele argumento sobre a centralidade da escravidão é um argumento que vocês, sendo da USP, estão empapados, saturados. É axiomático na sociologia da USP de que a escravidão formou o Brasil. É absurdo, é bem difícil sair disso. Imaginem, pois, que durante 40 anos pessoas, tanto de direita como de esquerda no Brasil, não quiseram ou não puderam articular isso em público. E isso se tem explicado por exemplo, Clóvis Moura, em As Injustiças de Clio, abordou isso e disse é por causa do racismo. É um discurso racista que quer ocultar as chagas da escravidão, responsabilidade da escravidão. Isso explica o silenciamento da centralidade da escravidão. O Luiz Carlos Lopes, no livro Espelho e a Imagem, o escravo na historiografia brasileira, tem mais ou menos o mesmo argumento, que é o racismo científico, a sociologia biológica, positivista, que é uma sociologia conservadora, que de alguma maneira, que eles pouco especificam, toma conta do discurso social brasileiro naquela geração e impede que a escravidão venha a debate. Agora, nisso, acho que estou de acordo. Tem muitos conservadores naquela geração que utilizaram argumentos de sociologia de raça para não falar da escravidão e suas consequências, para não falar das maneiras em que a escravidão tinha formado a sociedade e a sua problemática. Mas acho que essa explicação é muito incompleta, porque os radicais da República, os anarquistas, figuras como Lima Barreto, os militantes negros da cidade de São Paulo, na década de 20, os da esquerda também não queriam falar, ou não podiam falar da escravidão naquela época. Então, isso me tem levado a procurar outras explicações, né, do desaparecimento daquele tema, da formação do Brasil, da sociedade brasileira pela escravidão. Então eu posso entrar em detalhe
então diversas fases. Para mim, a coisa mais interessante, mais marcante, o que me levou a isto foi encontrar que há uma literatura anti-escravagista escrita pós-abolição. O conto de Machado de Assis, O Caso da Vara, que é um dos melhores contos sobre relações de poder na escravidão, escrito, publicado em 1891. Há poesias abolicionistas só editadas após a abolição. E isso me pareceu muito curioso, e começar a me enfocar no ano posterior à abolição. E achei uma tremenda virada no discurso, no qual a escravidão era afastada temporalmente da situação da atualidade, do momento político, em que pessoas falam, por exemplo, desculpe que não vim preparado para dar esta palestra, então tenho metade das citações em inglês, que vou tentar traduzir, mas com muita distorção, de volta para o português. Mas a gente fala em Rui Barbosa, por exemplo, que a nação eliminou a escravidão, aquela instituição nefasta que por tantos anos paralisou o desenvolvimento da sociedade, infectando sua atmosfera moral, e eliminar a escravidão do solo da nação. Quando Rui Barbosa realiza a queima dos documentos de escravidão, alguns falam disso como um ato de moralidade que impediria que alguns brasileiros depois se sentissem humilhados pela vergonha da ascendência escrava. E vejo que, embora as primeiras queimas de documentos são muito práticos, um ato muito pragmático de Rui Barbosa para impedir a campanha por indenização de parte de ex-donos de escravos. É um desafio, é absolutamente um ato simbólico, mas pragmático também. Mas depois, na Bahia, em 1893, se realiza como se fosse um auto da fé, na qual levam com a banda da música da polícia, levam um vagão com as matrículas de escravos para o campo 2 de julho, e lá realizam, e é no 3 de maio, né, tem uma comemoração da abolição, realizam uma queima de documentos. Então, há um ato muito pragmático do Rui Barbosa no momento, mas chega a ser assim, também atos absolutamente simbólicos de queima de arquivos como símbolo do esquecimento necessário. E aí o Jornal da Bahia fala da história da escravidão como sendo misérias inenarráveis daqueles tempos de barbárie, que são tempos de há um ano atrás, né? Então, o distanciamento temporal no discurso imediatamente pós-abolicionista é muito interessante. Parte disso eu acho que é decorrente da desbandada dos abolicionistas, que se o abolicionismo, a tese de livre docência da Ângela explica o abolicionismo como sendo um movimento social, mas eu sempre pensei no abolicionismo brasileiro como sendo um movimento sandinista ou anti-somocista na Nicarágua, no qual as esquerdas nicaragüenses se puseram de acordo enquanto a seguir caminhos muito diferentes, ideológicos e estratégicos, na luta contra a ditadura de Somoza. E decidiram que não iam partir para guerras ideológicas entre si, mas que iam seguir caminhos absolutamente diferentes de mobilização e de luta contra a ditadura. E acho que de maneira igual, o movimento abolicionista brasileiro era um agree to disagree sobre questões de táticas e até questões de ideologia, da motivação do movimento, que foi muito exitoso em parte por isso, né? Que descentralizaram maneiras de atuar, porque em diversos momentos certos tipos de ação simbólica ou ação política foram impedidos pela táticas do governo. Mas com a vitória, uma desbandada quase imediata dos abolicionistas, a questão republicana é abertamente uma coisa que permite que ódios antigos separem
os antigos companheiros do movimento, mas é também um pouco que era chama-se em inglês a single issue movement, um movimento político-social, tudo em torno de uma questão. E após a vitória, e aí que o abolicionismo brasileiro nunca resolveu o que ia acontecer depois do logro da abolição da escravidão. Um grupo queria a democracia rural, outro mal tinha definido o que seria o futuro Brasil. A questão republicana imediatamente dividiu muito. Mas há uma despandada dos abolicionistas, então não há nenhum veículo que necessariamente conservaria no discurso público este argumento de que a escravidão tinha formado a sociedade e que era, por ende, necessário não só abolir a escravidão, mas fazer mais uma coisa para reformar o Brasil. E aí há uma crônica de Valentim Magalhães, um ano após a abolição, absolutamente sarcástico, no qual ele vai em procura de alguma pessoa no Rio de Janeiro que se lembra da escravidão. Ninguém. Todos negam ter havido escravidão, ter qualquer lembrança de escravidão, existiu tal coisa, vai a barões, ex-dons escravos, nenhum deles se lembra da escravidão. Então, é mesmo uma reação na qual acho que a metáfora da amnésia, do esquecimento de uma trauma é útil. Mas aí depois, quem é que continua falando da escravidão e da sua influência na sociedade brasileira? As sociedades, as sociedades de libertos e de negros, que são sociedades 3 de maio, e realizam atos em todo o jornal brasileiro, digamos nos 5 anos ou 10 anos após a abolição, em todo o 13 de maio, há um número do jornal dedicado não a considerar a escravidão, mas a considerar o movimento abolicionista e seus heróis. O 13 de maio vira uma celebração dos abolicionistas e do abolicionismo. E é incrível, tem pessoas que têm estudado em regiões do Brasil como é que atos cívicos, jornais comemoram a 13 de maio, mas é incrível o pouco que é dito sobre a escravidão naquelas comemorações e o muito que é dito sobre heróis abolicionistas. Então, 13 de maio vira menos um momento de reflexão nacional sobre a reforma e vira mais uma celebração dos abolicionistas. E eles, quanto mais mal sucedidos na política posterior da República, eles são mais comemorados como heróis, né? Porque são pessoas que de veras sacrificaram as suas carreiras políticas. Acho que não temos um apanhado perfeito de o que aconteceu com os militantes abolicionistas no Brasil, mas poucos estudos da composição das elites estaduais durante a República têm mostrado que abolicionistas históricos, não aqueles do 10ª hora, do último momento, como os lavradores de São Paulo, mas abolicionistas históricos não participam nas elites políticas republicanas. Um que outro, mas é notável a maneira em que eles não conseguiram escalar posições políticas durante a República. Pois, então eu posso me estender na maneira em que o discurso que diz que o que é que a escravidão fez é que trouxe um elemento étnico para a raça nacional, que é o africano. Tomara que a escravidão tivesse trazido os suíços, porque então teria sido absolutamente uma instituição benfazeja, né? Então, aquele argumento absolutamente esconde qualquer consideração de relações de poder na escravidão e a transforma como se fosse uma agência de imigração que teve o mau gosto de trazer elementos ruins para a raça nacional.
Então, aquela visão biologista da formação da sociedade, acho que ela é hegemônica durante a República, mas os dissidentes republicanos não conseguem falar publicamente da escravidão como elemento da formação da sociedade. Manuel Bonfim, América Latina, Males Origem, 1902, fala da escravidão na formação da sociedade, tanto hispano-americana como brasileira, mas o faz dentro de uma sociologia biologista na qual a escravidão é uma manifestação do parasitismo biológico que as sociedades coloniais geralmente têm, no qual o colonizador é um parásita sobre um corpo de grupos explorados. Ele também assim tem narrativas nas quais reitera, em certo sentido, os argumentos dos vítimas algozes de Joaquim Manuel de Azevedo, Macedo, desculpe, no qual a escravidão é particularmente ruim porque ela corrompe a família do dono de escravos. A escravidão corrompeu, degenerou a família brasileira. Mas pessoas, por exemplo, como Antônio Torres, no Programa Nacional Brasileiro de 1914, que dedica capítulos à refutação da ideia da superioridade de certas raças, só dedica umas 2 ou 3 páginas à escravidão no Brasil. E nelas, como ele é nacionalista, tem que dizer que a escravidão tinha elementos bons, elementos positivos, porque tudo o que é brasileiro é bom para Antônio Torres, né? E aí critica o racismo e os preconceitos que ele diz que são literários, do qual o índio é um elemento nobre da raça brasileira e o negro não. E Torres diz, não, é um engano interpretar os negros brasileiros pelo prisma do cativeiro. Não, os negros em si são bons. E tanto os gregos como os africanos já foram escravos. A escravidão brasileira, diz, foi, cito, uma das poucas coisas com visos de organização que este país já possuiu. Muito melhor que as instituições políticas brasileiras. Então, interessante ver como ele traz e afasta a questão da escravidão como instituição social. Diz, social e economicamente, a escravidão deu-nos, por longos anos, todo o esforço e toda a ordem que então possuíamos e fundou toda a produção material que ainda temos. A moral dos seus costumes foi superior à das relações despiadadamente cruas dos anglo-saxônios com os pretos indígenas dos Estados Unidos. Então, aí vislumbro o início de um certo discurso nacionalista brasileiro que vai ser retomado por Gilberto Freire. Mas o que de veras me surpreende, me preocupa e acho que precisa de explicação é quão afastado é a escravidão na sua explicação do Brasil. Agora, Antônio Torres, muito bem. Os anarquistas falam reiteradamente dos trabalhadores como sendo escravos brancos, né? E aqui eu vou traduzir para o inglês, para o português novamente. Entre os escravos negros que trabalhavam nas fazendas de seus donos e os escravos brancos que agora trabalham na fábrica, entre os negros do Congo empregados nas fazendas antes de 1988 e os trabalhadores brancos das mais civilizados países da Europa que hoje trabalham para enriquecer uma turma de parásitos, não há e não pode haver nenhuma diferença qualquer. Desculpe que estou traduzindo na minha cabeça, tentando reverter o texto para o português. Mas é mais interessante, né? Um apelo novamente ao tema de parasitismo. Veja-se a hegemonia do organicismo biológico naquela geração.
vejo também o apelo bastante retórico à escravidão por parte dos anarquistas. Uma falta de precisão e de análise social a partir da influência da escravidão. E a pessoa que mais me interessa nesse sentido é Lima Barreto. Agora, ele é um cara muito complexo, cheio de projetos não realizados, mas um dos seus projetos intelectuais e estéticos mais importantes e nunca realizado foi o projeto de escrever o grande romance brasileiro. E no seu diário íntimo, que começa logo que deixa a carreira de engenheiro na Politécnica, entra para o Ministério da Guerra como funcionário público e decide que só pode ser escritor, no seu segundo diário íntimo diz, abre o diário em 1903, fui aluno da Escola Politécnica. No futuro, escreverei a história da escravidão negra no Brasil e sua influência na nossa nacionalidade. Ponto. 2 anos mais tarde, quando já está estabelecido na rotina do funcionário da Secretaria da Guerra, reformula aquele projeto de um romance ou uma história da escravidão como um romance sobre a vida e o trabalho dos negros numa fazenda. E provavelmente a fazenda onde sua mãe teria nascido. Seria uma espécie de germinal, não? O romance de Zola sobre os carvoeiros das minas na França. Seria uma espécie de germinal negro, com mais psicologia especial e maior sopro de epopeia. Dirão que é negrismo, que é novo indianismo, que a proximidade simplesmente aparente das coisas turbará contra os espíritos, turbará todos os espíritos em meu desfavor. É muito masoquista, né? Até no seu diário. Se sentia perseguido, era perseguido. E eu, pobre, sem fortes auxílios, com fracas amizades, como poderei viver perseguido, amargurado, dedicado? Mas é a glória e o imenso serviço que prestarei à minha gente e à parte da raça a que pertenço. Então, o seu projeto íntimo de escritor intelectual é um projeto de reivindicação através de um romance que será o romance da escravidão numa fazenda. Aí, o projeto tem várias versões sucessivas. É uma história emblemática, alegórica, em que a heroína é seduzida no 13 de maio de 1788. Noutra versão vai ser o romance uma drama de uma casa senhores de engenhos decadentes. E finalmente o projeto desembocou num romance que ele publicou, que é Clara dos Anjos, que é publicado, o romance publicado póstumamente, mas é um romance que ele vinha rascunhando, publicou vinhetas, publicou uma versão reduzida antes da sua morte. O projeto desemboca em Clara dos Anjos, né? Que é uma tragédia doméstica da sedução nos subúrbios cariocas, não tem referência nenhuma explícita à escravidão. Então, a figura de Lima Barreto me interessa muito nisso. Por que ele recua frente ao seu próprio projeto? Não é que ele tinha uma incapacidade de articular a relação entre a escravidão do século XIX e a opressão social do seu dia. Em seu diário, como Machado de Assis, como Maria do Rei, uma pessoa que fez poucas viagens, mas fez algumas viagens de trem para o interior, e numa delas ele passa por uma cidadezinha do interior, vê mulheres na porta da rua, e é perto da fazenda onde a avó de Lima Barreto tinha sido escrava. E escreve: o chicote disciplinador de outrora ficou transformado na dureza, na pressão, na dificuldade do pão nosso de cada dia. Em artigos, ele poderia denunciar que nunca os negros aceitaram a escravidão, apesar de ser instituição legal e penal entre eles, com a docilidade que lhe parece. Aceitavam como os atuais operários recebem sua escravidão econômica, o salariato, isto é, com contínuas revoltas.
mas quando ele tenta escrever sobre a escravidão em ficções, né, ele falava de epopeia, queria algo a grandes traços. Nunca conseguiu. Chegou a fábulas muito alegóricas, como aquelas das crônicas colecionadas em A República das Burundangas. Mas há uma quase impossibilidade de tomar o que ele pode escrever no diário, ou que pode dizer em pequenos lances, em crônicas e em artigos, e montá-lo num esquema de ficção. Bom, não quero falar muito, só quero dizer que acho, e isso conferindo como é que os militantes negros de São Paulo são semelhantes a Bruno Barreto, que me parece que a dedicação deles ao tema do progresso e a discursos narrativos temporais na qual a sociedade estava progredindo, tinha que progressar, fazia muito difícil tomar como ponto de partida a escravidão. É quase impossível fazer uma narrativa positiva e progressista da esquerda, se você parte da nossa formação por uma sociedade do cativeiro e sonhos de escravidão. E que é Gilberto Freire, absolutamente por ser conservador, por ser amoral em muitos sentidos, por ser gozador, que Gilberto Freire, a não assumir a postura de um intelectual progressista, ao contrário, ele é saudosista. Ele vê a história, a sequência temporal da história brasileira como sendo um declínio, uma decadência do patriarcado por presente. Então, Gilberto Freire assumir uma postura que não tem a ver com o discurso de progresso quem pode reabrir a temática de Joaquim Nabuco. Agora, muito tem a ver com as circunstâncias muito particulares de Gilberto Freire, né? Que o seu culto a Joaquim Nabuco. Casagrande Senzala, 1933, em muitos sentidos, uma reescritura do abolicionismo de Joaquim Nabuco, 1983. Gilberto Freire toma os capítulos de Joaquim Nabuco para revertê-los em Casagrande Senzala. Então, há coisas circunstanciais, mas acho que a diferença fundamental de Freire como intelectual é que ele absolutamente não assume compromisso com o progresso social. Seu conservadorismo ou o seu niilismo quanto à nação é uma coisa que permite que ele fala novamente da grande influência, da marcante influência das sensações da escravidão sobre a sociedade brasileira. Na família, no íntimo, nas sensações fundiárias, na agricultura e até através de modos senhoriais na política. Bom, vou parar aqui, acho que melhor que falamos no debate do que estou fazendo. Obrigada. Então, agora vou sentar aqui para recolher as perguntas. Agora, método, tentei ler tudo, claro que não é possível ler tudo, e claro que um argumento montado sobre uma negativa, a ausência, é um argumento extremamente fraco, sensível, vulnerável a ser contradito. E eu constantemente acho um fragmento de fulano, cicrano, no qual alude a influência da escravidão. Rui Barbosa é um dos abolicionistas que aí pipoca na sua obra durante a República referências à escravidão. Mas geralmente, olha, não é um silêncio absoluto, mas é muito interessante a diferença entre o que eles sabiam e o que eles decidiram escrever. Deixa eu fazer então, enquanto as pessoas saem. Eu fico pensando se essa ausência não tem a ver com o fato também de que a tematização da escravidão pelos próprios abolicionistas tinha uma perspectiva mais, na maior parte dos abolicionistas, não todos, mas
mais autocentrada, digamos assim. Eles falam da escravidão como um problema da nação. E a escravidão, então, é uma coisa a ser resolvida, extirpada. Mas eles não se põem em linha com os escravos. A maior parte dos abolicionistas mantém o tempo todo um destacamento e mesmo uma postura meio, digamos, paternalista. Não é? Então, uma vez resolvido esse problema, ele está resolvido. E depois do 13 de maio, tem uma divisão entre eles, como você falou, os que vão para a República, que daí a questão mais candente, mais importante do momento não é o ex-escravo, continua sendo a nação. Então o argumento durante o Império precisa acabar com a escravidão para construir a nação e depois precisa fazer a República para construir a nação. Mas eu acho que tem ali uma tônica no movimento que, não sei se a gente tivesse, não fiz desse jeito uma análise da retórica deles, mas se a gente observar, talvez a escravidão apareça também por esse lado no discurso deles como um negativo, não é uma coisa que vai aparecer para tematização efetiva. Não, absolutamente. Era sumamente difícil para, digamos, os militantes negros de São Paulo, no século XX, assumir o legado da escravidão. Eles não se sentiam afastados do ex-escravo, pelo contrário, eles queriam levantar a raça negra, queriam acabar com o alcoolismo, queriam alfabetizar, queriam um grande congresso dos homens negros do Brasil. Eles tinham um projeto político e social que tinha tudo a ver com ex-escravos e com gente negra que não eram ex-escravos. Mas para eles também era sumamente difícil falar de qualquer legado da escravidão como instituição, porque é muito difícil utilizá-lo como ponto de partida para um discurso progressista. Positivo também, né? Mas no sentido de que a maior parte da propaganda abolicionista via a escravidão como algo a ser eliminado na nação, as visualizações de Ângelo Agostini na revista Ilustrada eu acho muito úteis para pensar isso. E Agostinho tem um que é muito... Bueno, ele tem muitos, mas tem um no qual há o índio alegórico representando a nação brasileira. E tem um cancro, e aquele cancro tem a cabeça um negro que é um escravo. Né? E é mesmo um tumor que tem que ser, extirpado do corpo da nação. Essa é talvez a metáfora principal da escravidão dentro dos abolicionistas, a ideia da escravidão como câncer, né? Uma doença. Outra é aquela que a escravidão sustenta a lavoura. Então, muitas alegorias do Agostinho, no qual o fazendeiro é representado por um cara de chapéu de abas largas, vestido de branco com botas. Suponho que o fazendeiro de Campos Goytacazes ou vassouras do interior do Janeiro. Né? E ele vem a costas, às vezes literalmente sustentado por escravos, e está tambaleando, não? Porque a abolição ou a falta, a escravidão deixa a lavoura em uma situação vulnerável. Então, sim, eu acho que há uma boa parte da propaganda abolicionista que é voltada para quem é dono de escravos. Vítimas algozes, você não deveria pensar que seu filho adotivo que é escravo vai ser bom com você. Ao contrário, ele vai acabar assaltando a sua casa e matando a família toda. Você que é bom, que é amante da sua escrava, não deveria pensar que ela vai ser sua amante. Ao contrário, vai ir no feiticeiro e te envenenar. Você que é bom amo de escravos, que tem uma mucama para sua filha, vai ver que aquela mucama vai conseguir
a desonra total da sua filha e da sua família. E são argumentos que a apresentação de Flores é o seguinte, a lição da Vítimas Algozes que a Casa Rui Barbosa fez, é muito interessante. Às vezes, a apresentação de Joaquim Manuel Macedo daquele argumento são silogismos. Diz o seu público-alvo são pessoas que possuem escravos e que deveriam saber que a escravidão funciona muito bem com ele, está escrevendo nas 3 vinhetas que compõem o romance. Então, aquele argumento que está em nosso interesse acabar com a escravidão, não vai dar certo, o paternalismo não funciona. Acho que é bastante particular do Brasil, muito embora alimentos na cabana de Pai Tomás, nos Estados Unidos, e também são um apelo diretamente aos não escravos no Sul. Não é completamente ausente do discurso abolicionista nos Estados Unidos, mas é muito menos importante no central que no Brasil. Bem, eu já queria dizer que a sua palestra é muito instigante. Estou aqui pensando em várias coisas e achei extremamente interessante a sua abordagem. Eu espero que você pense em contra-exemplos. Né? Não, tem algumas... Continuo assim, dizendo que é um argumento muito vulnerável a contra-exemplos. E os acho, mas nenhum deles serve para... Ainda nenhum deles conseguiu derrubar toda mas eu acho que é interessante a gente problemática. fazer esse contraponto, como você diz, da ausência, né? A gente sempre vai trabalhar sobre essa questão. Enquanto você falava, eu me lembrei de um artigo que me inspirou muito num determinado momento, que foi do David Brookshaw, Anti-Slavery, Anti-Slave, onde ele justamente fala de como o discurso... Haberley. David Haberley. Do David Haberley. Durante a campanha abolicionista, você vai ter também um discurso que vai ser anti a figura do escravo e, portanto, anti-negro. Então, eu queria saber se, não sei se a gente pode traçar um paralelismo entre esta ausência que você nota, não é? A gente não se fala mais da escravidão, aí você está falando, acho que do sistema, né? Da história, da influência disso na formação, mas ao mesmo tempo também um pensamento racial que vai se construir, que vai estigmatizar profundamente o negro. Eu acho que, mesmo no diário íntimo, a gente sente, como é que eu posso dizer, eu não sei se dizer, né, bom, o Gilberto Freire vai tocar, resgata esse pensamento, porque também resgata talvez um trabalho, uma linha, né, de Nabucco. Eu vejo aí uma espécie de desequilíbrio entre que poderiam ser os discursos, que foram os discursos do Nabucco, abolicionista e o resto, e o dos intelectuais, dos ativistas negros, e no caso do Lima Barreto, ou mesmo desses militantes de São Paulo, que são pessoas talvez, como eu posso dizer, intelectualmente aqui não é um julgamento de valor, mas, não, digamos assim, estão um pouco menos equipados conceitualmente, intelectualmente, para levar a cabo esse debate. Eu acho que temos isso bastante apontado também, creio eu, no livro do Florestan, Integração do Negro na Sociedade de Classes. Embora eles tivessem uma percepção de algumas coisas, criticassem alguns leitores, mas a gente vê justamente que talvez esse contato posterior com os sociólogos, talvez aqui dessa casa mesmo, vai ajudar um pouquinho a pensar essa questão. Estou falando para os militantes assim, posteriores da década de 20 e de 30. Estou te falando, estou te jogando assim, ideias um pouco, digamos assim, a esmo. Com relação às suas fontes que você leu Imprensa Negra de São Paulo da década de... começando em 1916, né? Começando com o Mineric. Mas tudo Clarim da Alvorada. Mas eu também tenho essa sensação, acho que é alguma coisa assim, a mancha ser apagada da nação, então acho que, como é que eu posso dizer, eu acho que talvez tenha essa dificuldade mesmo de... Mas ao mesmo tempo, como eu te falei, eu acho que há o negro, a figura do negro, da presença africana, o demônio familiar, acho que ali no Vítimas Algozes, aquela peça também do Zé de Alencar, é outra, né, que nos dá um grande indício dessa, digamos assim, de como a escravidão afeta, não é, a paz dos lares.
Então, eu não sei, eu acho que caminha um pouco junto, quer dizer, tem a escravidão que é um pouco talvez silenciada, como você disse, concordo, mas a estigmatização do negro, o próprio Lima vai nos falar disso, né, quando ele até refere a questão do professor negro que é, digamos, expulso, né, pela ordem republicana. Eu acho que, não sei, teria realmente... Eu também estou te falando assim, seria uma ordem, não me preparei para essa palestra. Eu queria te... Tomando isso em ordem inversa, né? Começando com o grupo de Clarim da Alvorada e dos outros jornais de São Paulo, eram caras muito preocupados com a decência, com a correção moral. E falar das misérias na senzala, falar a narrativa sexual da escravidão, muito corrente nas piadas, no folclore brasileiro, era sumamente difícil para eles, né? Eles abordar qualquer coisa que tivesse a ver com a sexualidade da raça era bem difícil. Josephine Baker, por um lado, gostavam de Josephine Baker. Por outro lado, ela era tudo o que eles não queriam para a raça negra, né? Jazz. Jazz é usado demais, é machista. Gostamos, ouvimos discos, mas não podemos aprovar jazz, né? Então eles têm assim, uma agenda muito particular de enfatizar a correção do comportamento. Agora, o caso do Barreto, eu acho que ele era esteticamente capaz de escrever uma epopeia, né? Triste Fim Policarpo Quaresma é um romance que consegue integrar assim, um romance com questões alegóricas da nação. Mas não se sentiu capaz de escrever esta epopeia. Muito embora acho que sempre quis, e muito embora que no diário podia escrever isto, no que publicava, acho que aí havia uma questão de dificuldade de achar texto. Agora, você disse que faltavam pessoas qualificadas para fazer uma história completa do Brasil, incluindo a escravidão. Tanto Joaquim Nabuco como Capistrano de Abreu diziam na sua correspondência que tinha o projeto de escrever uma história da escravidão no Brasil. E morreram ambos antes de poder concluí-lo. Eu mencionei no caso dos militantes das associações negras, talvez não tivesse... Não, acho que eles não tinham assim, os dados, o tempo, a experiência de escrever história. Mas Capistrano podia, e Nabuco podia. E os dois, são questões da idade também, era no final da sua vida. Nenhum dos dois pode concluir o trabalho. Evaristo Moraes, né, quando escreve a sua história da escravidão, é essencialmente uma história dos abolicionistas e do abolicionismo. Então, há um deslize, porque estas pessoas, quando começam a abordar a escravidão, fazem um deslize e falam de heróis. Então, Clarim da Alvorada fala muito de José do Patrocínio, do abolicionismo, de Luiz Gama. Estão constantemente procurando heróis históricos, mas são heróis da luta contra a escravidão, do abolicionismo. E quando você lê a história de Evaristo Moraes, o que surpreende é o pouco que diz sobre a escravidão. É quase tudo uma crônica do abolicionismo. Eu estou pensando aqui que, sobre esse ponto que você tocou no final da fala, né, de que o Gilberto Freire ele retomaria, portanto, tiraria, digamos, desse esquecimento o tema da escravidão. Mas, concomitantemente, talvez até 3 anos antes, né, o Caio Prado Júnior também retomou, trouxe de volta esse tema, talvez em termos até mais próximos do Joaquim Nabuco, ao sustentar que a escravidão ela constituía efetivamente uma instituição total, que teria modelado a formação social brasileira e deixado um legado social no pós-abolição.
Isso na evolução política? Em na evolução formação política, social? pois é, em evolução política isso não tá, a tese não está desenvolvida, mas o ponto acho que está expresso lá, e depois ele vai desenvolver. Esse vai ser realmente um ponto crucial do formação do Brasil contemporâneo, de 42, né, 6 anos depois do... E que incorpora até trechos de Casagrande Senzala. Não, claro. Mas o que eu estava pensando, na verdade, é o seguinte, é que eu concordo, mas eu acho que o Gilberto Freire, ele retoma também o tema da escravidão, tentando, digamos, positivar numa chave mais culturalista, de pensar os efeitos culturais. Ele vai falar do fator do negro, da escravidão, como fator civilizatório, num plano cultural. E que, justamente, tese contra a qual a sociologia da USP, que vai pegar justamente o lastro do Caio Prado Júnior, vai se bater. Porque eles vão apontar que isso tem um efeito político que é altamente conservador, que é, no fundo, sustentar uma democracia racial. Então, com certeza. Em mãos de Caio Prado Júnior. Posso só acrescentar uma coisa? Porque tem 2 Nabucos nessa conversa. Tem o Nabuco do abolicionismo, que é um, e tem o Nabuco do Minha Formação, 1900, né, que daí já tem a saudade do escravo. Quer dizer, Maçangana é uma grande ode à Casa Grande, que é uma espécie de micro Casa Grande Senzala. Né? Então já a escravidão aparece. Você queria contra-exemplos? Mas Eu posso... aparece, mas acho que Renan forma mais que uma escravidão, no sentido da minha formação. A colega disse, né, o senhor falou que o Gilberto Freire retoma. Só que eu acho que a obra Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, ela lida muito mais com ethos, a identidade, do que com patos, com sofrimento. Eu acho que, não sei se ele retoma dessa forma, ele retoma muito mais para a de identidade, mas expõe o sofrimento. Olha, o Gilberto Freire tem um cheio de contradições, ele diz um pouco de tudo. Então, ele tem trechos, por exemplo, diz que a escravidão, como um grande deus econômico, nos dividia. Ok. mas aí imediatamente depois diz, mas aí a harmonia, a fraternidade nos unia. Gilberto Vasconcelos tem muito saído quando diz que Gilberto Freire é o grande Exu do pensamento social, abre caminho para os outros. Mas acho que para muitas pessoas é necessário, ao ler Casagrande e Senzala, reescrevê-lo e fazê-lo bem. Acho que Caio Prado Sentido é muito influenciado pela sua leitura. Já tinha na sua visão das rebeliões regionais da primeira metade do século XIX uma visão de conflito de classe e a relação mas um pouquinho mais da raça que da escravidão. Não deveríamos ler Caio Prado através do Carlos Guilherme Mota, né? Porque aí eu acho que uma distorção de evolução política. E Sérgio Buarque de Holanda também, acho que imediatamente parte para reescrever e fazer direito o que Gilberto Freire fez. Mas eles... acho que Gilberto... Sinceramente, creio que Gilberto Freire é aquele que abre o caminho para essa geração. Há muitos indícios que também o centenário da independência de 1922 estimulou reflexões que veio convergendo, até no caso de Gilberto Freire, e que você vê novamente, acho que o livro de Evaristo Moraes é de 1919. 19. E tem coisas publicadas para o centenário, imediatamente depois do centenário, no qual vejo voltando assim tentativas de falar da história do Brasil e tomar escravidão como ponto de partida, mas são muito fragmentários. Macunaíma.
que tem escravidão? Não. Você acha que não? O que tem? Escravidão, propriamente. Tem não. chicote, É. tem sadismo, Eu precisaria voltar no livro, mas... tem escravidão. Não, olha, dramas, family romances freudianas, da mistura de raças, tem abocados. Não, sei, mas... Tem abocados. Escravidão... No Brasil, que pelo método confuso, tem muito. Mas críticas da história brasileira, histórias brasileiras que começam com a instituição da escravidão como formativa da sociedade brasileira, acho que não. Agora eu só fico tentando achar ponto. Não. Falando do método, né? Quando eu faço uma afirmação como esta, os contra-exemplos, né? É muito produtivo de contra-exemplos. Então, às vezes, acho que vale dar um lance assim muito peremptório, né? Que nada foi dito. Aí você começa a se lembrar de contra-exemplos. No caso americano, por favor, o que você teria, por exemplo... Teve também uma grande lacuna após a Guerra Civil Norte-Americana enquanto a história da escravidão. E pode ser que simplesmente que as sociedades demoram em processar grandes transformações e transformações dramáticas. No caso americano, que você tem uma literatura afro-americana muito mais, por dizer, mais caudalosa, mais anterior à nossa, que já começa com grandes narrativas, né, fundadoras, até as atuais, digamos, pelo viés das narrativas dos escritores afro-americanos, haveria alguma coisa, Não sei. Seria interessante observar. Mas lá você tem a guerra civil, né? Eu acho diferente você assimilar o pós-abolição com guerra e sem guerra. Lá você tem um trauma efetivo aqui. Você não pode dizer. Eu estou só pensando também. Primeiro, eu acho que logo depois da escravidão, até vamos dizer, começo do século, é um tipo de lacuna. Depois, eu acho que é um outro tipo de lacuna. Não dá para dizer que esses 40 anos é uma coisa só. E a minha pergunta seria, como depois da abolição, não houve projeto para os ex-escravos, né? Não houve realmente uma mudança social no Brasil, no começo, se era necessário na cabeça das pessoas que estavam tratar de um assunto que não via-se na prática diretamente uma transformação tão grande assim. Não sei se estou entendendo. Havia dentro do movimento abolicionista vertentes que queriam um projeto social pós-abolição. Mas perderam, né? Mas perderam, foram marginalizados. Então, não houve esse projeto, quer dizer, continuou mais ou menos, não havia mais a escravidão, mas o trabalho assalariado era pago baixíssimo, muitos escravos ficaram onde estavam, os outros se mudaram, etc. Mas não houve, assim, vamos dizer assim, uma transformação imediata, logo depois, na sociedade brasileira, que percebesse que houve uma mudança tão grande assim. Então, eu me pergunto, era necessário para essas pessoas que estavam vivendo naquele momento pensar na influência ou na formação da sociedade brasileira através de um sistema vamos dizer, que esse sistema ainda continuava mais ou menos presente? Não sei, estou me perguntando. O livro de Walter Fraga sobre abolição e pós-abolição na Bahia é muito interessante, porque pé no chão não acabou tudo no 13 de maio. Né? E advogados na Bahia tiveram que processar senhores de engenho para obrigar que pagassem salários. Existe ainda na Bahia muito trabalho político e legal para fazer, para realizar aquela mudança. Mas ela não chega a nenhuma consideração, a nenhuma reflexão por algum intelectual baiano que o saiba. Nino Rodrigues, 1997, uns 9 anos mais tarde, está falando no povo africano da cidade de Salvador. E como é que um despacho de candomblé nas portas da Assembleia Legislativa da Bahia é uma intervenção política do povo, uma intervenção simbólica na política. Mas Nina é dos poucos que tenta
refletir e compreender o que aconteceu na cidade de Bahia com a abolição. Mais tarde, Manuel Querino escreve de maneira a reivindicar uma tradição dos artesanos, dos artistas, escravos e livres desde a colônia, mas através do século XIX e até seus tempos. E ele tem no seu livro sobre o colono preto como elemento na civilização uma defesa da aportação econômica do escravo à sociedade. Mas nenhuma reflexão assim, do apanhado e nenhuma reflexão histórica se possibilita. Então, estou mais pegando a dificuldade ou a impossibilidade de fazer qualquer narrativa pública na qual o desenvolvimento da nação brasileira tem a ver com a escravidão como instituição que a forma. E hoje, isso é tão sentido como nosso, que eu acho muito difícil lançar mão daquela ausência. Mas será ausente. Me lembrei agora do livro do Ironman, que eu não estou conseguindo lembrar o título, mas que tem trauma no título, que é sobre o fim da escravidão dos Estados Unidos, em que ele lança a mão dessa ideia do trauma. Não é possível falar, porque o assunto é tão traumático, né, que ele não pode ser tematizado numa linha meio psicanalítica. Mas olha, Lima Barreto é um cara corajoso, cheio de tramas, mas ele verbaliza a sua sensibilidade, a subjetividade, a experiência de discriminação racial. De diversas maneiras consegue fazer isso. Em privado, no seu diário, mas não quer levá-lo à publicidade. E não deveria ficar muito engrolado em Lima Barreto, mas ele é muito interessante nesse sentido, porque ele é muito remoto da escravidão, em certo sentido, né? É filho de pais livres. Ele diz, nasceu em 1981, no 13 de maio. Então, cada aniversário que ele celebrava no 13 de maio, né? E assiste, né? Mas diz, não sei se é no diário ou numa crônica, eu nunca vi um escravo. Aos 7 anos de idade, a escravidão, então, ele morava na Ilha do Governador, posso que não tinha escravos na Ilha do Governador naquele momento. Nunca vi um escravo. Agora, a família tinha morando em casa deles um africano, que morou a vida inteira dele, tomando conta do pai de Lima Barreto. Que contradição, né? Como o nome dele era Mambuera? Ele era liberto, mas Lima Barreto diz, nunca vi um escravo. Só uma última coisa, na linha do que você falou, fiquei pensando um pouco que talvez a hipótese alternativa. A escravidão deixa de ser assunto porque a agenda principal passa a ser outra. Do ponto de vista da política, é a construção do regime republicano, seus conflitos, e do ponto de vista social, são os imigrantes. Aí você tem muita coisa escrita sobre a imigração. Aí esse é um assunto que entra. Como se você tivesse uma substituição de foco. E Manuel Querino é muito indicativo nesse sentido, que chamam os escravos colonos pretos. E para ele, tanto como Alberto Torres, eles são colonos, elementos da riqueza agrícola do Brasil. E claro que toda a visão da migração como branquecimento da raça brasileira tem que compreender a escravidão como algo que morenizou a raça brasileira. Então, a escravidão é soslayada como sendo um tipo de imigração que, lamentavelmente, não foi não beneficiou a raça brasileira. Isso está muito presente, né, em diversas formas durante aquela geração.
Mas acho que a questão da indenização dos donos escravos como é que quando aquela batalha é vencida por Rui Barbosa, é aí que eu vejo que, de uma maneira, os abolicionistas já pensam que acabou, que estão abrindo mão daquela temática da influência da escravidão, da importância da escravidão na formação da nação. Eu acho que tem até um ato simbólico, porque quando dá queima dos documentos pelo Rui, ele não faz sozinho, ele chama os abolicionistas. E o João Clapp vai em nome da Confederação Abolicionista, com a bandeira abolicionista. Então é uma espécie de momento de fim do movimento, né? Que eles falam, bom, acabou a nossa parte, a gente já fez, agora outros que façam, né? Eu acho que tem um momento de dissolução do partido. Mas eu interpreto mais como um desafio aos lavradores de São Paulo. O prefeito de Chicago expropriou um aeroporto para jatinhos particulares, para aviões particulares, dentro da cidade, bem dentro da cidade. E o expropriou. E antes de que os donos de aviões particulares pudessem entrar em justiça com a situação, à noite ele veio com maquinária e estragou a pista toda. E eu vejo o ato de Rui, isso. Vocês pensam que vão conseguir indenização do meu governo? Aí vai toda a sua recuperação para a fogueira. Então eu vejo o ato como muito agressivo, como sendo assim, um desafio ao partido que queria indenização. Agora sabemos que tinha nos inventários outra documentação que para nós historiadores estamos felizes que sobreviveram. Mas muitas pessoas pensavam que a documentação tinha sido mesmo destruída por esse ato. Mais alguém? Quer nos contar mais alguma coisa, Ben? Aqui nem entrou memória, nem Foucault. Não. No braço. Eu estou absolutamente preparado para dizer que não estou falando de um discurso que requer a classificação de certos objetos e que silencia outros. Então, agradecido por uma ausência que de vez me surpreende. Eu que agradeço, muito obrigada, foi ótimo. E tem pessoas aqui que estão fazendo estudos da época da abolição? Tem aqui os alunos. Estou começando ainda, né? Então, Mas são sociólogos todos? Sim, É. o meu trabalho é estudar, ver se há uma possibilidade de diálogo dos abolicionistas na Constituinte. De 1941. E aí, a ausência. Na sua adolescência, você disse que os abolicionistas eram muito jovens. Você conseguiu... Então, eu comecei a fazer uma coisa sistemática, mas aí não consegui dados biográficos para todos. Mas eu acho que tinha quase que 2 gerações, enfim, eu acho. Tem uma mudança. E tem os caras da geração do Rebouças, mais ou menos. E tem, depois no finalzinho, nos últimos 5 anos, assim, vai entrando uma leva de jovens, bem jovens. Então tem uma diferença de quase 20 anos. Assim. Mas eu não consegui dados biográficos. No começo eu tinha ambição de fazer um banco biográfico dos abolicionistas, mas não. Me interessam muito grupos que parecem não participar e grupos que participam, porque acho que foi o Walter Fraga que me lembrou que no livro do Assunção de Fonseca sobre a Revolução na Bahia, que o Clube Caixeiral da cidade de Cachoeira, a segunda cidade da província de Bahia, o Clube Caixeiral era uma das mais grandes sociedades abolicionistas da Bahia. Mas os caixeiros, como grupo social, né, geralmente são portugueses, são
estão sob, absolutamente sob uma dominação muito pessoal, muito patriarcal do patrão. Eles geralmente não têm assim uma expressividade política, mas acho muito curioso que em Cachoeira... Mas no Ceará também, a maior parte dos abolicionistas do Ceará são comerciantes, pequenos comerciantes, o perfil é diferente dos abolicionistas daqui do sul e de lá. Trabalho por fazer. Muito obrigado. Obrigada.